Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Direto ao Ponto. E depois da série Histórias Inspiradoras, Profissionais de Excelência, hoje iniciamos uma nova série falando de fé, onde o tema será a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E para abrir esse quadro, convidamos aqui, hoje à minha frente está o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor. E olha, é muito bom poder falar da palavra de Deus, é levar a mensagem que Jesus nos ensinou, e é por isso que nós estamos aqui hoje para falar de coisas tão importantes. Eu costumo dizer, pastor Marcelo, que a Bíblia, ela é um manual. Sim. É o manual da vida. A gente tem diversas mensagens, exemplos, e se todos conhecessem a palavra de Deus, no mundo não haveria tanto sofrimento, tanta dor. Tanto que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tem muitas pessoas nos assistindo agora, sofrendo, precisando de ajuda, precisando de Deus, e é importante. Sem sombra de dúvida. Pode ficar à vontade, pode fazer seu comentário. O que o senhor colocou aí para nós aí a respeito da palavra, né? A palavra, além dela ser o manual, ela é a base para a vida. Se a gente for ver hoje, tem muitos órgãos que são regimentados baseados na palavra, na própria Bíblia, né? A justiça mesmo, a própria justiça nossa, ela é baseada e pautada na palavra. Então, ela nos dá norte, nos dá direção, tem leis dentro dela que nos priva de algumas consequências, tem direcionamentos que a gente carrega para a vida e nos faz avançar, nos faz evoluir, tanto como pessoas, como profissionalmente, espiritualmente, nos traz paz, libertação. Então, a palavra de Deus, ela é fundamental para a humanidade num todo, né? Para que a gente possa evoluir de forma geral, para que a gente possa ter uma saúde mental boa. É verdade. E é muito importante trazer aqui esse tema, Palavra de Deus, falando de fé, que é o nosso programa. E foi uma coisa assim, que não foi muito planejada, né? Verdade. Foi no Espírito, nós convidamos esse homem de Deus para estar aqui conosco hoje. Uma honra. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Então, vamos ao tema então. Antes de seguir, é claro, nós temos que aqui deixar sempre claro que para que este programa aconteça, nós temos os nossos patrocinadores, nós temos os nossos apoiadores, são aquelas pessoas que sempre nos ajudam com a contribuição financeira ou divulgando. Então eu quero aqui eu quero fazer aqui um apelo, você que é da região de Nova Iguaçu, conheça os nossos patrocinadores, a Efraim Pet Shop, que é um pet center número 1 da região, a Pizza do Tuba, que é o restaurante, café da manhã, o Universo 1001, salão de beleza aqui de Nova Iguaçu. E se você está assistindo esse programa e deseja se tornar um apoiador, assim como esses patrocinadores que estão passando aí na sua tela, você pode, na descrição desse vídeo, saber mais ou então nos chamar aí no direct, aqui no Instagram, ou então no YouTube. Não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. E quando você se inscreve no YouTube, você está fazendo um papel fundamental, que é querendo mais. E ativa o sininho também para você receber mais conteúdos como este. Então, o nome do programa, pastor Marcelo, é Direto ao Ponto, né? Pode direto ao ponto. Então, hoje vamos falar da palavra de Deus. Qual mensagem Deus colocou no teu coração para entregar aqui hoje? Então, a gente tem dentro da própria palavra, né, de Gênesis a Apocalipse, diversas histórias que traz para nós ensinamentos, que traz para nós inspiração e que vai nortear e transformar a nossa vida, como eu disse aqui,
toda palavra ela tem o poder de fazer em nós uma metanoia, que é uma mudança de mente e uma mudança de atitude. Então, nada melhor do que ser inspirado por Deus para poder trazer uma palavra para nós baseado na história do próprio Cristo e de Maria. Porque a história de Maria ela é impactante demais, ela é muito forte, assim como a da sua prima Isabel, que viviam debaixo de uma impossibilidade. E como lidar com as impossibilidades que a vida nos traz. Como ter equilíbrio emocional para poder passar por esse processo e como seguir acreditando de que essa impossibilidade pode se tornar possível na nossa vida. E aí eu gosto do que o Evangelho de Lucas traz para nós, no capítulo número 1, no versículo 37, algumas traduções diz que para Deus nada é impossível. Só que eu gosto muito da tradução da Bíblia King James, porque Lucas, o tradutor dessa Bíblia na King James, ele vai dizer para nós algo que é para mim muito mais forte. Ele diz que porque com Deus nada é impossível. Percebe que há uma diferença de quando a gente fala que para Deus nada é impossível, ou de quando a gente fala com Deus nada é impossível. Porque é bem óbvio chegar para quem for e a gente falar que para Deus nada é impossível diante do poder que Ele tem. E para mim, para você? A gente precisa entender que essa possibilidade, a possibilidade de nós estarmos de pé hoje, André, respirando esse fôlego de vida, não está em nós, na nossa capacidade. Não está simplesmente na capacidade de Deus. Está na capacidade de estar com Deus. Então a gente precisa se agarrar a isso. A gente precisa se aprender a isso. Não é simplesmente Deus tem poder para fazer. Tem. A terra era sem forma e vazia, Gênesis. Ele liberou a palavra, age e ouve. Olha o poder que Deus tem para fazer. Só que a gente precisa entender que tem certas impossibilidades na nossa vida que só será transformada através do poder da intimidade com Deus. Então, é esse texto, baseado nisso, que eu quero compartilhar com todos hoje. Então, vamos à palavra, então. Vamos à mensagem. Hein? Pode ficar à vontade. Eu quero saber aí qual é a palavra, eu quero aprender mais, por isso que nós estamos aqui. Então, nós estamos diante de um texto em que Lucas teve o prazer de narrar, direcionado a Teófilo, para que Teófilo pudesse ter o conhecimento supremo de tudo que ele estava aprendendo. E a história de Maria ela é bem impactante, porque Maria está diante de uma impossibilidade. E que impossibilidade é essa? Maria, ela se julga incapaz e sem condição de gerar. Assim como a sua prima Isabel. O texto inicia dizendo que no período do rei Herodes existia Zacarias e Elizabeth, ou Isabel, que era prima de Maria, que também tinham impossibilidades, que não geravam, que não produziam, que não tomavam posse. Tinham sonhos, mas não conseguiam alcançar. Essa Maria é a mãe de Jesus? Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus. Esse texto está onde? Capítulo de Lucas, capítulo número 1, a partir do versículo 1. Vai narrar a história de Elizabeth e Zacarias, que são um casal, uma família, e de Maria, mãe de Jesus, e José. Né? O texto diz que Maria se apresenta para ela o anjo, trazendo uma ordem de Deus. E que ordem é essa? De que Maria iria gerar, e de que geraria algo grande, que seria o próprio Cristo. Maria, então, olhando para si, para sua incapacidade, para sua impossibilidade, Maria pergunta para o anjo: mas como vai ser? Eu não conheço o homem, porque ela está se colocando incapaz de conseguir gerar. E é fato, ela ainda não conheceu o homem. E aí o próprio anjo diz para ela o seguinte: Maria, o que tu vai gerar não é sobre a sua capacidade. De forma indireta, o anjo diz isso para ela, porque o anjo disse o seguinte: Maria, descerá o Espírito do Senhor sobre ti, e o seu poder te ensombriará.
Ou seja, o que o Senhor está dizendo para ela através do anjo é que a capacidade que ela precisa para quebrar a impossibilidade não vem dela, vem do próprio anjo. Só que antecedendo a isso, eu gosto muito também de Zacarias e de Elizabeth, porque o texto diz que num período muito crítico, haja vista que Herodes era alguém que estava no poder, que governava e era cruel. Prova disso é que quando Cristo nasce, ele libera uma sentença para que venha matar todos os meninos. Então ele é alguém do coração muito duro. E nesse período de dificuldade, no período em que tem alguém no poder que é cruel, que não teme a Deus e nem teme a homem nenhum, tem um casal que o texto diz para nós que Zacarias era sacerdote, está cumprindo o ofício, está na presença de Deus. E o texto diz que mesmo nesse período difícil, ele exercendo o seu sacerdócio, ele tem uma impossibilidade, porque Elizabeth ela é estéril. Além de Elizabeth ser estéril, eles são avançados de idade. Então perceba aqui que tem duas dificuldades. Além do período de crítico difícil, de ter alguém duro no poder. Porque não era simplesmente alguém duro que não me traz dor. É alguém duro que me traz dor, que me traz sentimentos ruins. Por quê? Porque Herodes, além de ele estar no poder e ser duro, cruel, ele cobrava impostos na época, e além de ele cobrar esses impostos, ele cobrava além do que deveria ser cobrado. Ele queria arrancar do povo judeu aquilo que pertenciam a eles. Só que diante disso, tem um casal que permanece de pé, cumprindo o ofício, cumprindo uma responsabilidade que foi otorgada sobre eles, mesmo com a impossibilidade. O que eu quero deixar para nós aqui, a lição desse casal, André, é que mesmo com toda essa impossibilidade, esse casal não desistiu da vida. Esse casal não desistiu das responsabilidades que foram otorgadas sobre eles. Então, com a madre cerrada, não alcançam, não tomam posse, não conquistam os seus sonhos, mas não desista da vida. Não abre mão de cumprir as suas responsabilidades. Não joga a toalha, né, André? Não joga a toalha. Não quer largar tudo só porque talvez não alcançou. Muitas impossibilidades que eles viviam ali naquele tempo não é diferente hoje em dia. Sim, exatamente. Nós temos muitas impossibilidades, muitas palavras de maldições liberadas. Inclusive, não vamos entrar aqui muito nesse mérito, mas alguns recebem as palavras amaldiçoadas desde a infância. Sim. Já desde a infância, alguns até no ventre. Sim, exatamente. São rejeição paterna, materna, enfim. E muitas pessoas acabam nascendo debaixo de uma maldição e muitas vezes não conseguem se libertar. Exato. Mas eu acredito que essa mensagem, essa palavra que Deus colocou no seu coração é exatamente para isso, para que essa pessoa entenda que não há impossibilidade com Deus. Com Deus. Exatamente isso. E aí, diante desse casal que tem a esterilidade, tem a dificuldade de serem avançados de idade, não tem o mesmo vigor, não tem a mesma força. E além do crítico de ter alguém querendo arrancar de nós o que foi entregue para nós, o que nós conquistamos. Herodes pode simbolizar o nosso adversário espiritual, que em todo tempo, André, tenta arrancar a nossa alegria, tenta arrancar a nossa paz, tenta arrancar o que a gente tanto luta para tomar posse, para alcançar. E aí, diante de tudo isso, diante das impossibilidades que nós não deixamos de viver no nosso tempo de hoje, porque a gente tem uma guerra, o mundo espiritual, o nosso adversário, para tirar a nossa paz, a nossa alegria, para querer arrancar de nós a nossa família, para destruir lares, para destruir casas. E a gente tem toda essa guerra espiritual. Como Davi, tem um gigante para a gente tentar derrubar todos os dias. Um leão ou um urso para a gente matar, porque talvez querem ferir ou arrancar o que é nosso. E aí, diante disso, o que eles deixam de lição para nós
é que eles não largam tudo ou abandonam por causa das guerras travadas, por causa das dificuldades, das impossibilidades. Então o texto diz que ele, cumprindo o seu ofício, aparece para ele um anjo à direita do altar e traz a resposta para ele, e a resposta foi: não temas, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Então perceba, o que o anjo está trazendo para nós é que mesmo diante das dificuldades e das impossibilidades, o que Zacarias e Elizabeth não param de fazer é orar. Isso é forte, hein? E é uma das coisas que normalmente nós fazemos. Muitos acabam deixando a fé de lado. A fé. Desanimam. Abandonar a fé. E a gente não pode abandonar a fé, André, porque, segundo a palavra de Deus, a fé é o firme fundamento. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas que nós cremos que nós vamos receber, que nós cremos que vamos tomar posse. Nós cremos, nós não estamos vendo, mas nós cremos que já tomou forma. A fé, ela é uma arma poderosa que nós precisamos carregar sem esmorecer. Porque se a gente não acreditar, aí acontece de alguém querer largar tudo, de alguém querer abandonar tudo, de alguém querer jogar a toalha, ou de muitas vezes querer desistir da vida. Por quê? Porque perdeu a fé. E diante disso tudo, eles não abandonaram a fé, não desistiram da fé, não desistiram de acreditar. E a oração, André, ela é uma arma poderosa para poder reverter qualquer situação negativa, qualquer impossibilidade. E a oração, ela é uma arma poderosa para poder nos impulsionar a permanecer firme e constante diante de qualquer impossibilidade da vida. Diante dos discípulos, Cristo falou sobre a oração e os discípulos falou o seguinte, André: mas como que ora? Como nós vamos orar? E o Cristo diz: vocês vão orar sim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Então perceba que não é algo dificultoso, é simples. A oração é algo simples, porque o que Deus ele se agarra muito em nós é a sinceridade do nosso coração, né? Deus, ele se apega à sinceridade do nosso coração. Por mais pecadores que nós sejamos, por mais mergulhado no pecado que nós estejamos, Deus não menospreza a sinceridade de um coração. Um coração quebrantado, contrito, Deus não despreza. E esse casal, ele insiste e persevera na oração até que do alto a resposta vem. Então perceba que diante das impossibilidades de tudo que venha contraditório, eles estão com Deus. Por quê? É um casal que exerce o ofício sacerdotal. Zacarias era sacerdote, ia para o templo exercer o seu ofício. Ele tinha sua fé em Cristo e diante de todas as adversidades ele não deixou de acreditar e abandonar a fé em Deus. Mesmo não podendo ter aquilo que ele queria, mas ele se manteve firme. Se manteve firme. Mesmo com a porta fechada, ele se manteve firme. Mesmo com a madre cerrada, ele se manteve firme. O que nós precisamos fazer, pastor Marcelo? Se manter firme diante das portas que não se abrem, diante dos sonhos que talvez não alcançamos, diante de todas as impossibilidades, se manter firme diante de todas as adversidades que vêm para tentar arrancar o que nos pertence. A gente precisa se manter firme na fé. Porque existem algumas coisas, André, que nós na Terra temos o poder de mudar. Nós temos o poder de revogar. Só que tem certas coisas que só Deus pode reverter na nossa vida. E só Deus pode fazer para mudar o cenário, para mudar o quadro, para poder quebrar as impossibilidades. Só Deus pode fazer isso. Verdade.
E Deus ele deixou isso bem claro quando criou os animais. Lá no início. Ele criou, mas falou assim para Adão, ó, dá um nome aí. Deus poderia ter dado um nome, mas quem deu... Então Deus deixou ali um exemplo que nós precisamos diariamente colocar em prática. Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus, ele mesmo sendo Deus, ele nos permite, nos deu o livre-arbítrio, e isso também nos faz entender que nós temos que fazer a nossa parte, que é uma delas, não deixar a fé. A gente vê como exemplo, no livro de 1 Samuel, Ana, Penina, que era uma esposa de Eucana, né? Ana também era estéril, tinha a madre cerrada. E interessante é que o próprio texto diz que foi o próprio Senhor que cerrou. Qual era o propósito, André? Eu não sei. Só que existem algumas situações, o que eu quero deixar aqui, é que o próprio Senhor que vai cerrar a madre para que a gente não possa gerar. E aí eu gosto, porque a Bíblia traz para nós é que existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Aí discorre o texto e diz que há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, né? Há tempo de morrer e há tempo de viver. Então, tudo que tem sido falo aqui, o tempo de choro, o tempo de alegria, o texto diz para nós que tudo isso é propósito. Então, a gente precisa entender o seguinte: o choro, o tempo do choro, é um propósito para nós na nossa vida. Assim como o tempo da alegria também é um propósito. O tempo de permanecer plantando é um propósito. O tempo de colher também é um propósito. Então, quando a gente entende, André, que o tempo de dificuldade, o tempo de crise, o tempo da madre fechada na nossa vida, não é para nos matar, para nos envergonhar, para nos fazer querer desistir da vida. Pelo contrário, é para que um propósito divino se cumpra em nós. E a gente precisa se agarrar a esse propósito. E quando a gente se agarra a esse propósito, quando a gente entende isso, a vida, ela não se torna um peso para nós. Essa guerra não se torna um peso para nós. A gente não abandona a fé. A gente não passa a desacreditar. Porque, na maioria das vezes, o que acontece, André, é a gente desacreditar. Querer desacreditar. E nós temos promessas sobre nossas vidas. Esse casal tinha uma promessa. Zacarias e Elizabeth tinham uma promessa: vocês vão gerar. Maria, ela recebeu uma promessa. Aí Maria duvida e desacredita ou se julga incapaz. Como? Aí o Espírito diz para Maria o seguinte: Maria, lembra da sua prima Elizabeth, que era conhecida como estéril? Porque diante das nossas crises, André, isso é que é importante pontuar, a gente é sempre conhecido diante da sociedade pelas nossas impossibilidades. O que o anjo está falando para ela aqui é o seguinte: lembra da tua prima, aquela que é conhecida como estéril? Ou seja, ela não é conhecida por quem ela é conhecida pela esterilidade que ela carrega. Lembra? Conhece, Maria? A tua prima, aquela que não gerou? Tua prima, Maria, aquela que não alcançou? Aquela que a porta não se abre? Aquela que não recebe? Ela já está de 6 meses de gestação. Eu acho lindo aqui, é porque diante de todas as impossibilidades, diante de toda a luta, eles permaneceram, André, fiel, de pé, seguindo, acreditando numa intervenção divina. Por quê? Por causa da fé. E acreditar que Deus podia fazer alguma coisa. Perseverar em oração. A palavra fala para nós de uma mulher, de uma viúva, que insiste diante do juiz iníquo,
para poder julgar a sua causa. Ela vai diante do juiz para o juiz julgar. E o juiz não responde nada. Ela pede e o juiz não dá resposta. Um juiz que não teme a Deus E nem a homem algum. e nem a homem algum. Mas mesmo assim ela persevera pedindo para que ele julgasse a causa. Aí vamos lá? Se esse homem que tanto recebeu essa mulher pedindo para que julgasse a causa dela, que não teme a homem nem a Deus, acabou julgando só por causa da insistência dela em pedir, que verás o nosso Deus, o nosso Pai, será que não vai julgar ao nosso favor diante da nossa insistência na oração, em seguir perseverando e acreditando na fé? É muito forte, hein? Isso é impactante, porque às vezes nós temos impossibilidades e muitas vezes acabamos deixando de lado a fé, Desacreditamos, porque às vezes não se cumpriu, porque às vezes não alcançamos. E não é o nosso tempo, né? Existe, André, muitas pessoas doentes no nosso meio, doentes no nosso tempo presente, por causa de frustrações. O livro de João traz para nós que Pedro foi pescar. E olha que Pedro era pescador. Ele tinha conhecimento do alto mar. Ele conhecia do ofício, sabia como fazer e fazer muito bem. Só que o texto diz para nós que ele ficou a noite toda tentando pescar e nada conseguia. Ele tentava e não conseguia. Tentava e não conseguia. Nem um peixinho, André. Ele voltou frustrado, porque não conseguiu pegar nada. Decidiu largar o barquinho dele no cantinho, começou a lavar a rede, limpar para poder, guardar a sua ferramenta, decidiu guardar a sua ferramenta só porque não alcançou. E aí se apresenta para ele o Cristo, pedindo o barco para que pudesse ensinar e tal. O Cristo entra no barco, vai para o mar, começa a falar com o povo, ensinar o povo. Só que em um determinado momento, após ensinar, ele diz para Pedro: Pedro, volta no mar alto. Pedro, Senhor, Pedro, volta no mar alto. Volta para o mar. Mas, Senhor, eu tentei a noite toda e nada eu consegui pegar. Mas já que o Senhor está falando para voltar, sobre a tua palavra, vamos embora. O texto diz que ele vai para o alto mar e o Cristo fala: lança a rede do lado direito. Gente, geralmente quem vai para a pesca não vai durante o dia, vai durante a noite, porque é o período em que os peixes sobem das profundezas para a superfície. A facilidade de pegar é maior. Só que no período que era mais fácil, ele conseguiu alcançar e não consegue. E aí no período que na realidade não deveria ter peixe nenhum, porque no período do dia, por causa de embarcações, os peixes vão para a profundeza. É onde ele consegue. E o texto diz que ele alcança e toma posse de tantos peixes, tanto peixe, que ele não consegue carregar sozinho. O barco quase vai a pique. Então percebe que por não conseguir alcançar, a frustração vem. Por não conseguir avançar no propósito objetivo que ele tinha, a frustração vem. Só que diante de uma frustração, sempre tem um Cristo para poder liberar uma palavra para nós. Sempre tem. E a palavra de Cristo para ele foi: volta, mas volta. Se frustrou, volta. Cristo podia falar para ele: vai para um outro lugar, para um outro mar, porque lá tu vai conseguir. Não, Cristo diz para ele: volta agora, volta no mar alto. No lugar da frustração, volta de novo. Por quê? Porque antes Pedro foi pescar sozinho. Agora, quem está com ele no barco? O próprio Cristo. E a palavra, né? E a palavra liberada. Quando a pessoa vai debaixo da obediência, quando a pessoa... Porque ele foi bem claro. Ele sendo conhecedor, sendo pescador, ele disse: fiz isso
E nada peguei, mas sob tua palavra lançarei minha rede. Um ponto importante aí nisso é a gente reconhecer que por mais conhecimento, ou por mais que a gente domine a vida ou algumas coisas, a gente precisa entender que a gente não tem capacidade o suficiente para fazer as coisas acontecerem. Pedro reconheceu: Senhor, eu até tenho conhecimento do mar, eu até sou pescador por ofício, mas eu tentei, na minha capacidade não consegui, mas sobre a sua palavra eu vou fazer de novo. E aí entra o que nós lemos de Lucas 1:37, que diz: com Deus nada é impossível. Sozinho as impossibilidades vão surgir, e tem impossibilidades que a gente não tem condições de mudar. Agora, com Deus, Deus tem poder para fazer. Deus tem poder para mudar. Deus tem poder para mudar o cenário, para mudar a nossa vida. Porque o problema nem sempre está no ambiente ou no cenário. O problema às vezes está em nós, em abandonar a fé, em desacreditar diante das dificuldades e das lutas, de que nós podemos, de que nós vamos. E aí, Maria é alguém que está desacreditando por causa da incapacidade. E aí o anjo aparece para ela e diz o seguinte: lembra da sua prima, que era estéril? Então, eu fiz. Ela gerou, já está de 6 meses. O que ele está dizendo para ela é o seguinte: eu tenho o poder de fazer sem que precise da sua capacidade humana. Eu tenho poder para mudar sem que precise da sua capacidade humana. Que Deus está mostrando para ela ali, através do anjo, é um exemplo do milagre que foi feito diante de uma impossibilidade. A prima dela não tinha condições e Deus fez. Então, qual é a importância da gente se agarrar com Deus, da gente estar com Deus? Qual é a importância? Para que a gente não venha passar processos? Para que a gente não venha passar luta? Para que a gente não venha passar impossibilidades? Não. Mas que a gente possa entender que com Deus, mesmo diante das lutas, o Senhor, Ele nos só fortalece. Mesmo diante das impossibilidades, o nosso Deus nos sustenta. Eu lembro, André, do povo no Egito, quando sai do Egito, que está cativo, que sai na travessia do deserto rumo à terra prometida, uma promessa. A promessa que Deus fez foi que eles herdariam a terra que mana leite e mel. O povo sai e talvez pensando: vamos direto para a terra. E na realidade teve o processo do deserto. Só que há uma diferença do deserto com Deus e o deserto sem Deus. Porque no deserto do povo teve fome, cessou comida. Alguns levantou questionamento, André. Para que nos trouxe para o deserto? Para morrermos aqui? Moisés, que liderava, ele orou ao Senhor e houve do céu a provisão. Desceu maná, provisão diária. Porque em todo o deserto da vida de alguém, sempre tem a provisão de Deus. Vou repetir: para todo aquele que atravessa o deserto, eu vou melhorar, né? Para todo aquele que atravessa o deserto da vida com Deus, sempre tem o amparo e a provisão dele. Por mais que a gente tema na hora, André, porque é fácil, é inevitável, né? Não é fácil, não. De repente, cessar o alimento, talvez seja muito fácil falar aqui, com a despensa cheia. Mas a gente precisa, diante dessas impossibilidades, dessas dificuldades, permanecer com Deus e acreditando que Ele pode fazer. Porque Deus pode. Pode. Deus tem poder para tudo. Deus pode e faz. E aí a diferença: cessou o alimento, Deus proveu. Cessou a água, acabou agora a água. E aí? Sem comida, de repente, a gente consiga suportar um pouco mais. Agora, sem água. Só que, diante dessa impossibilidade, porque no deserto não tinha de onde tirar. Como é que tira água do deserto? Deus faz com que Moisés ele tire a água da rocha. Era impossível para os homens fazer com que a pedra liberasse água.
Olha que profundidade. Só que o Deus, nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele tem condição de fazer a rocha liberar o que a gente precisa. Diante dos nossos desertos, Deus tem o poder de fazer a terra gerar o que a gente precisa. O povo precisou de água. É água? Vocês estão com sede? É que vocês querem? Toma. Mas por quê? Porque a travessia do deserto do povo não era sozinho. O povo estava atravessando com Deus, André. O povo saiu do Egito, atravessando os desertos da vida com Deus. E aí qual era a promessa? Tomar posse da terra que mana leite e mel. Terra que mana leite e mel, que produz. Então, Deus, ele no céu tem o poder de liberar a sua palavra e a terra liberar para a gente o que a gente precisa. A gente só precisa entender que sozinho não tem como atravessar os desertos da vida. Sozinho não tem como avançar e ultrapassar as dificuldades da vida. Por quê, André? Porque os embates, eles são tão grandes que ele, às vezes, nos massacra. E a gente vê pessoas feridas, massacradas, doentes emocionalmente, com crise de ansiedade, com depressão, às vezes por causa dos processos da vida. E aí, às vezes desacredita ou deixa a fé esmorecer diante de tudo isso. E não tem como avançar sozinho. Não tem como avançar sozinho. Não tem como avançar sozinho. Eu lembro da mulher do fluxo de sangue que sofria com a hemorragia há 12 anos. 12 anos. E aí, se a gente for para a medicina, a mulher que tem um fluxo de sangue, ela pode perder aí, durante o dia, cerca de 50 ml de sangue. Se a gente for para a matemática, aquela mulher não conseguiria passar de 6 meses perdendo sangue, André. E aquela mulher sofre 12 anos com hemorragia. O processo que ela está passando é um processo doloroso, doído. Só que, olha a provisão de Deus na vida dela. Para alguém que não tinha condição de suportar o processo que estava passando, conseguiu caminhar e ir longe. Por quê? Por causa da capacidade dela? Não. Por causa da intervenção de Deus. A condição que ela não tinha de suportar, Deus dava. Até que o dia da intervenção divina, do milagre, para que cessasse a hemorragia dela, acontecesse. Só que percebe, André, que esse propósito da hemorragia na vida dela, essa hemorragia nela tem um propósito divino. Porque ela é alguém que tem posse, condição, e na sua hemorragia, ela procura todos os recursos da vida. Ela gasta todos os bens que ela tem procurando resposta para aquilo que ela precisa. E o texto diz que ela não encontrou resposta nenhuma. Por quê? Tem situações que nós vamos passar e a gente vai procurar resposta em todos os lugares da terra. Diversas pessoas. Nós vamos para pessoas procurar resposta e não vamos encontrar. Nós vamos para lugares procurar resposta e não vamos encontrar. Nós vamos para coisas, vamos atrás de coisas para procurar respostas e nós não vamos encontrar. Por quê? Porque a resposta que nós precisamos para certo tipo de situações não está em coisas, não está em pessoas, está em Deus. Está na fé. Então, a palavra para a nossa vida hoje é: as impossibilidades de Deus só se tornam possíveis com Ele. Com Deus, nada é impossível. Boa esta palavra. E isso se faz notório na vida de uma pessoa que crê em Deus e que pratica
a palavra. Porque não basta somente a pessoa crer. Crer somente, ok, mas eu pratico, porque quem crê, pratica. Sim. Tem uma diferença grande entre crer e acreditar, né, pastor Marcelo? Quando a pessoa crê, ela pratica. Porque tem aqueles que acreditam. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que ainda não crê. Acredita, e nós não te criticamos. Sim. Mas o momento em que você entender que para poder receber, tomar posse, você precisa crer e praticar, aí é outra história. Exato, até porque a fé, a própria palavra vai dizer para nós que a fé, ela sem obra, ela é morta. E o que seria essa obra? Seria o fazer, o acreditar com colocar em prática. Eu acredito que Deus pode fazer, mas não me movimento de acordo com aquilo que eu acredito. Um exemplo, eu acredito que eu posso comprar uma casa. Um exemplo. Mas eu não me movimento de acordo com aquilo que eu acredito. Eu acredito que eu posso comprar casa e fico em casa de perna cruzada. Como é que tu compra, André? Não tem como, né? Eu tenho fé para acreditar que eu vou comprar. E de que forma eu me movimento para que aquilo que eu creio que eu vou alcançar possa se cumprir. Então a fé, ela sem obra, ela é morta. Eu preciso acreditar de que andar com Deus torna a impossibilidade possível, só que além de acreditar, eu preciso me movimentar de acordo. Olha o que Maria disse. O anjo falou para ela, Lucas 1,37, porque com Deus nada é impossível. Maria disse assim: eis-me aqui, ou eis aqui a serva do Senhor, seja comigo segundo a tua palavra. O anjo se ausentou. Aí diz o versículo 39, Maria se levantou naqueles dias. Percebe que depois da palavra liberada, Maria não ficou de braço cruzado, Maria não ficou parada, Maria se levantou. Por quê? Porque depois da palavra liberada, tem que ter a movimentação. Ação, né? Ação. Precisa de ação. Para quê? Para que venha se tornar à tona tudo aquilo que foi liberado sobre a nossa vida. É verdade. Nós estamos falando aqui, André, com pessoas que, por mais que não acreditam, tem promessas de Deus liberadas sobre a vida dela. Tem promessa. Porque na vida existe um propósito divino. Nós não estamos aqui por algum acaso. Deus não nos concedeu o fôlego de vida simplesmente porque talvez achou nossa mãe bonita, né? Vou trazer o filho. Existe um propósito divino com relação a isso. E dentro desse propósito, existe promessas liberadas sobre nós. Quantas promessas tu já recebeu, André? Quantas promessas quem está nos assistindo já não recebeu? Quantas? Quantas? Só que a gente precisa entender, André, que não adianta a promessa liberada sobre nós se nós não se movimentarmos, se nós não se levantarmos. Existe o louvor que diz que quem tem promessa de Deus não morre. Será que não morre? Morre. Morre. Saul não tinha promessa sobre a vida dele? Tinha promessa sobre a vida dele. E não morreu? Morreu. Aí entra a questão da obediência da palavra liberada. E além disso, até que ponto você está disposta a abrir mão? E vou dizer mais, meditando aí nessa palavra de Maria, até que ponto você está disposta a abrir mão da sua honra? Porque veja que quando o anjo aparece para Maria, ele diz para ela: olha, você vai gerar um filho. E ela disse: eu não conheço homem.
Todo mundo conhece a história. Quem não conhece está conhecendo agora. Imagina uma mulher que não havia marido, não tinha um marido, andar pela cidade. Se você hoje visse alguém, uma Ela mulher, só estava prometida em casamento, né? Uma jovem falar assim, não, tem um filho do Espírito Santo. E aí? Como isso? Hoje não acreditaria nisso. Muitas pessoas não acreditariam nisso. Então veja que o anjo trouxe para ela foi isso. Está disposto a abrir mão da sua honra? Você está disposto? Porque para que Jesus seja gerado em mim, foi gerado em mim um dia, foi gerado em você, e para que Jesus seja gerado em nós temos que estar dispostos a abrir mão da nossa honra. Porque senão o milagre que é do novo nascimento, da entrega a Jesus, não acontece. E vou dizer mais, este programa aqui hoje, ele é exatamente isso. Eu já vi diversas pessoas que acreditam até na palavra de Deus, que crê na Bíblia, que crê nos milagres, nos ensinamentos da palavra, mas não estão dispostos a honrar a Deus como devem. Querem esconder que são de Jesus. Eu já ouvi isso. Eu não posso falar de fé, não posso falar da Bíblia, porque senão eu vou perder muita gente, eu vou perder muitos seguidores. Honestamente, para mim não importa. É claro que eu não falo aqui com isso querendo dizer o seguinte, eu que sou um bandista, eu que sou espírita, católico, ou enfim, eu não tenho religião, eu sou ateu, eu não devo mais te seguir ou se inscrever aqui no canal, não vai ter mais outras coisas no programa, vai falar só da Bíblia? Não! Pelo contrário, teremos sim histórias inspiradoras, teremos, mas eu não vou abrir mão da essência que rege a minha vida, que é a palavra de Deus, que é a fé. Eu não escondo de ninguém que eu sou cristão evangélico, que eu creio na palavra de Deus, que eu creio no Senhor Jesus. Porque para que o milagre aconteça na vida de uma pessoa, primeiro ela tem que estar disposta, ela tem que tomar atitude. Ela não pode ficar sendo mais um em cima do muro. Eu vou ficar aqui escondido, vou ficar aqui... não vou querer falar isso para desagradar. Não existe isso. Até porque a vida ela é regida por Deus. Como, André, que a gente segue a nossa vida respirando o fôlego de vida que quem deu foi Deus e a gente não ter Deus? Tem que se posicionar. Como que a gente quer gerar um milagre grande que só Ele tem condição de dar, de fazer, se a gente não tem Ele? Como que a gente quer ter uma novidade de vida, ter uma nova vida, se a gente não nascer de novo? Tem que passar pelo processo do nascimento. Tem que passar pelo processo do nascimento. Tem que passar pelo processo do nascimento. Maria diz, eis aqui a tua serva. Faça comigo conforme a tua palavra. Maria acreditou, recebeu a palavra, só que também se posicionou diante da palavra que foi liberada. E aí entra o que você falou, abrir mão. Queria abrir mão. Para poder receber o Cristo. Porque o que aconteceu ali foi isso. Exatamente. O Senhor trouxe para ela algo sobrenatural, poderoso. Alguém que não tinha condição de gerar, tá? Ela de forma terrena, na terra, aos nossos olhos, e aos olhos dela e de quem estava em volta, não tinha condição de gerar. Porque não tinha homem, era do Espírito. Viria direto do alto para a vida dela. Ela, acredito eu, que de repente parou e se sentiu honrada em receber o Cristo. Um privilégio para Maria e para nós receber o Cristo. É um privilégio para nós. Ele olhou para ela e disse, tu vai gerar. Vai ser grande.
ela recebeu a palavra, por mais que se julgou incapaz, mesmo diante das impossibilidades dela, o Senhor disse: capacidade não vem de ti, vem de mim. Você tem condição de gerar, porque sou eu que vou te dar a capacidade de carregar o Cristo. Porque, André, nós não temos capacidade de carregar Deus, de carregar o Cristo. A nossa natureza é pecaminosa demais para o poderoso e santo Cristo, Deus que Ele é. Só que Deus, através da graça, que é um favor imerecido, e a misericórdia, Ele faz com que nós carregamos o Cristo. E para todo aquele que carrega um Cristo, por mais que as impossibilidades surjam, para nós é possível. Por que a impossibilidade então não sai? Porque não é o tempo da impossibilidade sair, é o tempo do processo da impossibilidade. Então a gente fecha aqui, André, nessa palavra. Maria se posicionou e a gente precisa gerar o Cristo, carregar o Cristo, para que independente do processo que a gente passar, a gente venha permanecer firme, constante, acreditando. Porque eu carrego isso comigo, André. Quando Deus quer fazer, ninguém tem um poder para impedir. No céu, na terra, aonde for, ninguém tem poder de impedir a manifestação de Deus. Então, por que eu estou passando por isso? Porque é necessário passar. O processo vai trazer crescimento, amadurecimento, aprendizado, e vai nos formar e nos tornar pessoas fortes, para poder tomar posse de todas as promessas que Deus tem para nós. Amém. Boa esta palavra, que todos possamos receber essa palavra em nome de Jesus. E você que assistiu até aqui, a pergunta que não quer calar agora é: você está disposta a receber Jesus, para que com Ele você consiga superar, vencer todas as suas impossibilidades? Isso aí. Só depende de você. Assuma hoje essa fé, assuma hoje essa coragem, mesmo diante das situações. Não se preocupe. Imagine Maria preocupada assim: ah, meu Deus, o que vão pensar de mim? O que vão achar? Não importa. Quando Cristo, Ele entra no nosso ser e nós precisamos abrir, Maria disse: eis-me aqui, faça conforme disseste. Ela recebeu a palavra. O problema é que muitas vezes nós não recebemos, fica com medo. Ah, eu vou dizer que eu sou evangélico, o que vão pensar de mim, o que vão achar? Falar, né? Não importa. Quem crê em Jesus tem que assumir essa posição. Não queira ficar escondido aí, não queira se esconder não, minha amiga, meu amigo, não queira não. Assume a fé, assume a palavra, assume Jesus. Para de querer se esconder, para de querer dar um jeitinho. Ah, eu vou falar de uma maneira diferenciada para não perder seguidor, para não perder gente, ou então para o que vão pensar. Não importa o que vão pensar, entrega a palavra, fala de Jesus, assume a tua fé. Inclusive, eu quero que você deixe, Pastor Marcelo, teu canal aí de comunicação, sua rede social. Hoje, qual é o teu Instagram? Deixa aí, embora está na descrição do vídeo, vai passar agora na sua tela. Então, o meu arroba é Fernandes88Marcelo no Instagram. Tá? O Facebook também é a mesma coisa, esse meu meio de comunicação. Pode botar o da loja também, André? Pode. Então a gente também tem uma loja online, né, de roupa aí no segmento evangélico. Bom. Essa camisa aqui é uma delas. Sim. E aí a gente tem lá o arroba é Santos, underline, que é o tracinho no rodapé, Santos, underline, moda, underline de novo, que é o tracinho no rodapé. E aí segue a nossa página lá, você vai ser edificado e vai edificar vidas através da evangelização por intermédio de uma camisa. Isso aí. Tá aí. Né? Com certeza. Então seja alcançado. Todos os canais de comunicação do nosso amigo Pastor Marcelo, que foi o convidado aqui hoje, eu tenho certeza que em breve vai voltar aqui para falar mais da palavra de Deus conosco. Eu tenho certeza que esse conteúdo
pôde te ajudar de alguma forma. Que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus possa visitar a tua casa, a tua família, o teu lar, e que todas as bênçãos do Senhor te alcance hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscreva no canal, ativa o sininho, é gratuito, você pode fazer isso agora, só clicando aí no botão se inscrever e acompanhar os próximos conteúdos. Tem muitas histórias inspiradoras aqui, profissionais de excelência, tem vários conteúdos aqui no canal que eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma. Então, homem de Deus, vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe, abençoe toda a obra de tuas mãos, teus projetos, vamos em frente em nome de Jesus. Deus abençoe o projeto podcast, né, que Deus possa fazer com que vá longe. Amém. Porque vidas precisam ser alcançadas pelo poder da palavra, pelo poder de um testemunho, né? De uma história contada, uma inspiração. Isso tem um poder para edificar vidas, para transformar. Talvez alguém desacreditado ouvindo uma história inspiradora, né? De um líder, de um empresário de sucesso, pode fazer com que a pessoa acorde e desperte e seja alcançado e transformado. Então, que Deus abençoe o podcast. Amém. Direto ao ponto. É isso aí. Vamos ficando por aqui, então. Até o próximo conteúdo. Que Deus te abençoe e te ilumine. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus.